Vamos para a fase da... Eu vou chamar agora aqui a fase, o IDESAM, o CPI, AC, o IPAM, o MAB, todos podem vir aqui para o palco, por favor. O pessoal da INA, da Associação da FUNAI, a SBGE, a SPEA, o pessoal do INGRA que está aí, da ANA, do MPA e da ISA. Quem está aí? Eu vou passar a palavra para Letícia e para Lucina. Boa noite a todos e a todas. Tá dando para ouvir? Eu vim de muito longe para falar, vocês têm que ouvir. Eu vim do Pará, meu nome é Lucimar, eu trabalho no IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e tive a oportunidade durante 5 anos de coordenar a execução de um projeto apoiado pelo Fundo Amazônia, que é o projeto Assentamentos Sustentáveis na Amazônia. Eu vou começar falando para vocês de uma coisa bem simples. Executar um projeto do Fundo Amazônia com recurso do BNDES criou um parâmetro no IPAM. Hoje, quando algum financiador exige alguma coisa para a gente, eu digo assim, mas nem o BNDES pediu isso para a gente. Então virou um parâmetro assim, de tão rigoroso que foi esse processo de execução do projeto e de tanta regra nova que a gente teve que criar para poder dar conta de executar o projeto. O projeto foi finalizado e eu vou pontuar para vocês 2 coisas super importantes em relação ao Fundo Amazônia. Primeiro, assim, através desse projeto, o IPAM teve a oportunidade de trabalhar em assentamentos de reforma agrária. Na Amazônia, existem mais de 3.000 assentamentos de reforma agrária, que ocupam mais de 40 milhões de hectares, que ainda tem mais da metade em floresta, onde vivem mais de 550 mil famílias. A nossa atuação e a contribuição do IPAM, através do Fundo Amazônia, foi produzir informação de qualidade a respeito dos assentamentos da Amazônia e também desenvolver uma experiência que envolveu assistência técnica de qualidade, envolveu simulação de crédito rural para a agricultura familiar totalmente diferenciada do que tem nos bancos, envolveu pagamento por serviços ambientais e que permite hoje a gente dizer o que um governo que quisesse transformar os assentamentos da Amazônia em assentamentos sustentáveis deveria fazer como política pública. Através do Fundo Amazônia, a gente tem essa resposta. Então, essa é uma grande contribuição, porque nós estamos falando de muita gente, estamos falando de muito território na Amazônia. A segunda grande contribuição, muita gente já falou aqui, eu vou falar de forma bem resumida. Não há como um país sozinho, não há como um povo sozinho resolver ou barrar ou diminuir ou não viver as consequências das mudanças climáticas. O Fundo Amazônia é um modelo de cooperação internacional importante para o combate a uma agenda que é importante para o mundo inteiro. Não é importante só para o Rio, não é importante só para mim, não é importante só para a Amazônia. É importante para o mundo inteiro. Nós não podemos acabar com esse modelo, nós precisamos de mais iniciativas de cooperação internacional, porque as mudanças climáticas são um problema do mundo inteiro, de todas as populações humanas. Eu não vou me alongar, eram essas 2 mensagens que eu queria passar. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Eu sou Letícia, sou da FASE. A FASE abriga também um fundo, que é o Fundo DEMA, mas hoje eu estou aqui representando a ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, e a Articulação de Agroecologia da Amazônia. Nós estivemos reunidos recentemente num grande encontro em Abaetetuba, no interior de Belém, onde tinham envolvidos 300 pessoas de povos, populações tradicionais, quilombolas, povos indígenas, camponeses, agricultores familiares, de todos os espaços da Amazônia e, entre outras coisas, também contou com o apoio do Fundo Amazônia. E recentemente tivemos numa outra reunião em São Luís, onde produzimos uma carta em apoio ao Fundo Amazônia que eu gostaria de compartilhar e ler com vocês. Bom, carta aberta da Articulação de Agroecologia da Amazônia contra o desmonte do Fundo Amazônia.
a articulação de agroecologia da Amazônia, Ana Amazônia, reunida recentemente em São Luís, manifesta seu repúdio à tentativa de mudança na estrutura de gestão do Fundo Amazônia pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e de criminalização das organizações da sociedade civil brasileira beneficiárias do fundo. A intenção de mudança manifestada pelo ministro se deu após ilações sobre a má gestão do fundo e distorções na execução dos projetos pelas organizações beneficiárias, que foram refutadas pelos governos da Noruega e da Alemanha, países doadores de fundo, e não corroboradas pelos órgãos de controle federais brasileiros. Tanto o fundo quanto as organizações beneficiárias são objeto de auditorias e avaliações externas regulares. A revisão cogitada prevê a destinação de recursos do fundo para indenizar proprietários rurais e unidades de conservação e a redução da composição do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, COFA, limitando ainda mais, porque para nós poderia ser bem maior, a participação da sociedade civil, excluindo a representação de povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, comprometendo diretamente a conservação de seus territórios. Reafirmamos que somos favoráveis ao contínuo esforço de fortalecer e ampliar os mecanismos de transparência, fiscalização e participação social dos diferentes segmentos na gestão do fundo, assim como de criar condições efetivas e adequadas para que os recursos do fundo cheguem nas pontas, ou seja, junto a organizações locais de povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares, contribuindo para a redução do desmatamento na Amazônia brasileira. Queremos, neste sentido, valorizar os esforços de lançamento de chamadas públicas para projetos em rede e o apoio a fundos socioambientais de projetos comunitários. Por fim, reiteramos que só se combaterá o desmatamento na Amazônia se garantirmos a presença de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultores e agricultoras familiares nas suas terras e territórios, respeitando seus modos de vida, aliando a conservação da floresta com a soberania e a segurança alimentar e a agroecologia. São Luís, 30 de maio de 2019. Que eu acho que a gente ainda não deu a importância devida para algo que para nós que acessamos esse fundo é muito importante e que foi atingida muito duramente essa semana, que é a equipe que trabalha no Fundo Amazônia. Nesses 10 anos, nós entramos pela primeira vez no BNDES e tem sido um processo de aprendizado mútuo e de conhecimento mútuo. Então, acho que a gente precisa aqui dar uma salva de palmas para essa equipe corajosa. Boa noite a todos. Sou Cristina, representando hoje o Movimento dos Pequenos Agricultores. Dá para ouvir? Mais alto. Tá. Estamos aqui todos reunidos nessa noite gélida no Rio de Janeiro, né? Daqui a pouco começa a nevar aqui, então vamos ser breves. Para a gente é fundamental estar aqui apoiando o Fundo Amazônia, que é um dos principais gestores
que é o principal gestor, né, do fundo, que é um dos principais motores do financiamento a projetos de conservação e preservação da Amazônia. Para além de todos os ataques que nós estamos sofrendo, a ideia de privatizar não só o BNDES, como qualquer outro banco público, assim como a Petrobras, é um ataque direto à soberania nacional e a qualquer projeto de nação de país que já se teve no Brasil. Então, não tem como nós, que lutamos pela soberania alimentar dentro do projeto da soberania nacional, nos afastarmos dessa luta, que inclui também, né, a luta de todos os povos tradicionais do país. Nos solidarizamos também com os servidores do banco, sabemos que tem sido difícil e é isso, né? Quando a gente perde essa dimensão do servidor como agente do Estado, a gente perde a noção do que se constrói enquanto nação. E esse é o maior perigo que a gente está sofrendo aqui hoje. É um governo que está abrindo o país para o capital especulativo financeiro e deixando de lado qualquer outra dimensão que a gente tenha, né? Somos contra a privatização de qualquer banco público, porque entendemos que só com os bancos públicos é que é possível financiar o desenvolvimento nacional. E é isso. Boa noite a todas e todos. Vou ser bem breve. Meu nome é Joana Costa e eu estou aqui representando a Associação de Funcionários do IPEA. E estamos aqui em solidariedade aos funcionários do banco, do BNDES, em defesa da autonomia técnica na atuação do banco. E estamos aqui juntos na luta. É isso, boa noite. Boa noite a todas e todos. Obrigada. Eu sou Carolina e eu estou aqui representando a Indigenistas Associados, Associação de Servidores da Fundação Nacional do Índio. Eu gostaria de agradecer, né, a Associação dos Funcionários do BNDES e dizer que a INA, partindo do decreto 6.527, fez um mapeamento das ações de prevenção de desmatamento e promoção da conservação ambiental realizadas pelo Fundo junto aos povos indígenas, né? A gente diz que as ações envolvendo os povos indígenas abrangem praticamente todas as áreas de atuação propostas pelo Fundo. Inclusive, reconhecendo o protagonismo dos povos indígenas para a conservação ambiental, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia elencou como um dos focos prioritários do biênio 2017-2018 a implementação de planos de gestão territorial e ambiental das terras indígenas, que é o principal instrumento de execução da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, a PNGAT, né? Para os povos indígenas, a identidade está diretamente ligada à relação que há com a terra. Então, eu vou citar apenas alguns dos projetos que são apoiados pelo Fundo. E esses dados são objetivos, são retirados tanto do relatório anual do Fundo Amazônia de 2017, que foi o último publicado, quanto dos relatórios de atividades elaborados por algumas das 37 coordenações regionais da FUNAI, por todo o Brasil. Então, no norte de Pará, a gente tem uma parceria entre a FUNAI, o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena e povos da terra indígena Tumucumaque, Parudieste, né? Nesse contexto é feito uma cooperação que possibilitou que a FUNAI participasse das oficinas de alinhamento para expedições de vigilância. A primeira expedição com participação da FUNAI aconteceu em novembro de 2018. Muitas ações que abarcam a interação entre instituições governamentais também são possíveis de acontecer graças aos aportes do fundo, né? Como aqui envolve o IBAMA e a FUNAI no sul do Amazonas, fazendo operações aéreas para identificar áreas invadidas e de garimpo ilegal. Projetos envolvendo a criação de cadeias de valores, implementando atividades produtivas no Alto Juruá, com o povo Axaninca,
Operação Amazônia Nativa, Xingu, Acre, são muitos os povos indígenas que são apoiados pelo Fundo Amazônia. Podemos citar trabalhos de vigilância com os povos Banauá, Jamamadi, Jarauara, Cunjapurinã, em 2 terras indígenas impactadas, e sendo que esses resultados das 2 terras indígenas podem ser replicadas em mais 26 terras indígenas. Então, a FUNAI, em contrapartida, realizou a formação de técnicos do BNDES em PNGAT e em questões indígenas, mostrando que é possível o fortalecimento de interinstitucionais, de instituições governamentais para a defesa dos direitos dos povos indígenas e das políticas ambientais com os quais estão envolvidos. Por sua capacidade de influir nas taxas nacionais de desmatamento, com índices efetivos para a redução de emissões de carbono oriundas de desmatamento e para o controle do desmatamento na Amazônia Legal, as terras indígenas funcionam como um dos principais focos de redução desses índices, porque tem os números que, desde que o fundo foi implementado em 2009, começaram as execuções das ações. Até 2017, o número de terras indígenas na Amazônia Legal que possuem os planos de gestão territorial e ambiental subiram de 41 para 67, um aumento de 63%, sendo que, em contrapartida, o desmatamento diminuiu mais de 50% entre 2009 e 2016. Então, a gente também viu que, ao lado do comitê técnico que faz a avaliação desses índices, estava a atuação atuação completa do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, né, que avalia periodicamente as diretrizes do fundo. Então, composto por 23 membros do governo federal, dos governos estaduais e da sociedade civil, temos, né, entre o COFA, representantes da FUNAI e da COIAB, como a companheira aqui falou. Então, no último biênio, essa participação fez com que fossem incluídas, além do apoio da implementação da PNGAT, o apoio na regularização fundiária das terras indígenas e o estabelecimento de sistemas de monitoramento participativos, que incluem outros biomas para além da Amazônia Legal, como é previsto no próprio decreto que instituiu, né, o Fundo Amazônia. Então, isso mostra que a gestão e avaliação participativa, através do COFA, das diretrizes e critérios de apoio que regem o fundo, influencia diretamente no aprimoramento e qualificação dos projetos que são desenvolvidos, fazendo jus, assim, aos investimentos direcionados pelos investidores internacionais, que dão os recursos a fundo perdido, eles não exigem o retorno do dinheiro. Então, pode-se perceber que a participação dos povos indígenas na conservação da biodiversidade, ela é reconhecida tanto nacional quanto internacionalmente. Isso deve ser mantido, porque toda a humanidade, toda a sociedade recebe os benefícios que são desenvolvidos nesses projetos. Assim, percebe-se que o protagonismo dos povos indígenas, quando se fala em conservação ambiental, é questão comprovada por meio de dados objetivos, por meio de pesquisas científicas, cujas fontes são públicas e tecnicamente qualificadas. É isso que a INA tem a dizer aqui. Agradeço a vocês, agradeço pelo convite. Eu vou me iluminar aqui. Boa noite, trabalhadores e trabalhadoras, companheiros e companheiras. Eu me chamo Leonardo, sou do Movimento dos Atingidos por Barragens. Vemos aqui trazer o nosso gesto de protesto também contra o desmonte que tentam fazer o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, que é tão importante para nós também, atingidos por barragens, que temos recebido como um alento de resistência o apoio que esse fundo tem dado a várias comunidades atingidas de barragens no Pará, no Mato Grosso, em Rondônia, locais que, se não fosse o apoio do fundo e o trabalho insistente dos companheiros aqui do banco que atuam no fundo, dificilmente hoje essas comunidades teriam condições de resistir com a força que resistem nessas regiões.
Dizer também que nós, da parte do movimento dos atingidos por barragens, como aqui já foi dito antes, sabemos que não é só o Fundo Amazônia que está ameaçado, o próprio banco está ameaçado, porque estamos falando de um governo que é contra o desenvolvimento e o social, né? Duas letras desse banco estão em franco processo de ataque. Estamos aqui de frente para a Petrobras também, que não é menor o ataque que essa empresa sofre. Saibam que o movimento dos atingidos por barragens, que sempre esteve aqui por outros motivos, né? Já estivemos aqui várias vezes, lutando nesse banco, lutando para fazer esse banco melhor. Saibam que nós do MAB continuaremos aqui lutando por esse banco, lutando com os trabalhadores, pelo banco, pelo Fundo Amazônia e contra todas essas maldades que essa tropa de vagabundo querem fazer contra o nosso país. Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Valeu, boa luta para nós, contem com o MAB, que nós, das barragens, estourando ou não, construindo ou não, estaremos aqui defendendo o banco e os trabalhadores do banco. Muito obrigado. Gente, boa noite para vocês. Meu nome é Suzana, eu falo em nome do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. E viemos aqui nos solidarizar com os funcionários do BNDES, com o que está acontecendo com o Fundo da Amazônia, que eu acho que é um início, eu não sei muito detalhe do que já está sendo atacado, mas não tenhamos dúvidas de que o ataque às universidades, e o ataque ao IBAMA, que o ataque ao setor de ciência e tecnologia, a Petrobras e tantos outros, é o caminho que o governo tem feito. Vocês sabem o que está acontecendo no IBGE. A presidente do IBGE entrou, ela ficou 20 anos nos Estados Unidos, chegou aqui e acha que entende tudo de censo. E ela quer fazer um censo demográfico reduzido. Ela retirou perguntas do censo demográfico que os municípios não terão mais esta informação, que só é obtida através do censo demográfico. Mas eles estão fazendo como está fazendo esse ministro do Meio Ambiente. Determina que o conselho vai ser reduzido. Lá, o nosso conselho técnico, os funcionários foram desprezados em detrimento de uma pessoa que ela trouxe de fora e ela própria conversando com o Paulo Guedes. Então é assim, é uma postura lamentável. O ataque que a gente está sofrendo no IBGE é o mesmo ataque que estamos sofrendo aqui e as universidades também. É parte da redução do Estado, é parte do ataque às políticas públicas em benefício do empresariado, em benefício do latifúndio, em benefício dos desmatadores, né? Daqueles que têm interesse em privatizar e reduzir mesmo para os recursos irem para o setor privado. O ataque ao IBGE é muito grave, assim como todos os setores. O que eu proponho, eu acho que a gente tem que se juntar. Os setores que estão atacados, além da gente fazer a greve geral dia 14, a gente tem que estar junto em manifestações, em momentos onde a gente faça atos que chamem a sociedade, os conselhos, as organizações, a turma, o MST, os atingidos por barragem, os movimentos negros, etc. Todos os movimentos que se somem, porque nós só temos a perder. Não é uma questão corporativa. Queremos manter a nossa... Não é por isso. É porque o nosso trabalho, o produto daquilo que a gente faz é para a população. E quem vai ser atingido será a população. Então, eu queria deixar um recado para vocês. Primeiro, amanhã a gente vai ter uma atividade na ABI em defesa do censo, sem cortes. Quinta-feira. Obrigada, pessoal. Olha, o pessoal do IPEA está mais ligado do que eu. Olha lá, obrigada. E os colegas do IBGE. Quinta-feira, desculpa, já estou adiantando mesmo, o mundo está complicado. Quinta-feira, na ABI, a gente vai fazer um ato em defesa do censo sem cortes. E eu acho que nós temos que nos unir numa atividade maior,
que some a Petrobras, o BNDES, os companheiros do IBAMA e de todos os setores que estão sendo atacados. Não é questão menor, nós não vamos conseguir isoladamente fazendo isso, embora todos os nossos esforços sejam de trazer setores da sociedade para nos apoiar e fazer um movimento interno, não é? Mas a gente vai precisar somar, porque o método deles é o método de não ouvir, é fazer, executar e dar a coisa como feita, né? E para isso a gente vai precisar se manifestar. Isso aqui é sinal de que os funcionários do BNDES e das entidades aqui estão mobilizadas e esse é o caminho para a gente. Então é isso aí, gente. Vamos todos juntos.